Hi guys, how are you? I'm Teacher Christian, vocês estão no canal Doutor Inglês e nesse vídeo nós vamos começar a desvendar os principais métodos de ensino de língua inglesa. Em um dos primeiros vídeos aqui do canal, eu trouxe para vocês 7 dicas de como começar a desvendar o inglês. Se de repente você não assistiu esse vídeo, clica aqui no card, dá uma conferida lá, porque o conteúdo está bem bacana. Na primeira dica daquele vídeo, eu coloquei o seguinte, que você precisa ter autoconhecimento na hora de começar a estudar inglês. E esse autoconhecimento está ligado aí à forma como você melhor estuda, como você melhor aprende. Isso influencia diretamente o método que você vai escolher na hora de começar a estudar inglês. Só que aí pensei o seguinte, bom, não adianta nada o cara ter autoconhecimento se ele não conhece os métodos, os principais métodos de ensino da língua. E aí surgiu a ideia de fazer uma série de vídeos nos quais eu vou trazer para vocês os principais métodos de ensino que foram desenvolvidos aí ao longo do tempo, ok? Qual que é a ideia aqui? Primeiro é te dar um pouquinho mais de informação para que você possa escolher o seu método, escolher a escola, o curso de maneira mais assertiva, de maneira mais correta. E segundo, desmistificar um pouco essa ideia de que existem métodos miraculosos, né? Aquela coisa que vai fazer você aprender inglês do dia para a noite. O que existe, na verdade, são metodologias baseadas em métodos e abordagens que já foram criados e que misturam aí vários deles no sentido de tentar fazer com que você aprenda a língua de uma forma mais rápida. Então hoje, nesse primeiro vídeo, nesse nosso primeiro episódio, nós vamos trabalhar o método que se chama Método da Gramática e Tradução. O método da gramática e tradução surgiu com a criação das primeiras escolas, lá atrás, durante o Império Romano. E ele se intensificou durante a Idade Média, ali até o ano mais ou menos de 1400 depois de Cristo. Nesse período, o latim se tornou uma língua internacional, mais ou menos nos mesmos moldes do que aconteceu com o inglês. E era o principal idioma usado nas escolas, nas universidades e também na igreja. Isso gerou uma demanda, uma necessidade nas pessoas de aprenderem esse idioma e, por consequência, uma necessidade na criação de um método para que isso acontecesse. Esse método de gramática e tradução foi dominante no ensino de línguas estrangeiras durante 2000 anos e, inclusive, foi usado pelos jesuítas aqui no Brasil durante a colonização para ensinar latim aos povos indígenas. Basicamente, esse método funcionava assim. O aluno, para compreender um texto, tinha que decorar uma lista de palavras e associar essas palavras à sua língua materna, a língua que ele falava naturalmente, não é? E aí aplicar a essas palavras algumas regras de sintaxe, que são aquelas relações, né, que as palavras têm, aquilo que determina as relações que as palavras têm dentro de uma frase. Para fazer o processo oposto, né, para construir alguma coisa na língua que ele estava aprendendo, ele só invertia esse processo, né, e prestava mais atenção ainda na questão da sintaxe, principalmente a questão da gramática. Quer ver só? Seria mais ou menos assim, simplificando. A pessoa teria uma frase em inglês, ele teria que traduzir. Então a frase seria You like ice cream. Beleza. Na hora de traduzir, ele já estudou aquelas palavras anteriormente, então o que ele vai fazer? Ele vai traduzir palavra por palavra e deduzir o que está faltando ali para ligar uma palavra a outra. Por exemplo aqui, you significa você, like, gosta, é o verbo gostar, mas aí deduz-se que está no presente, não é? Ice cream é sorvete. Para eu ligar aqui o gosta com o sorvete, eu preciso de uma preposição, que não está no inglês, mas ele deduz e coloca aqui, você gosta de sorvete, ok? A mesma coisa acontece no processo inverso. Vamos supor que ele queira criar uma frase no inglês, fazer uma versão. Eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro. Novamente, ele vai ter estudado essas palavras anteriormente e vai só passar para o inglês aquilo que ele já sabe. Então, I, tenho, é o verbo have, está no presente, I have, o artigo indefinido, cachorro, dog. I have a dog. E era dessa forma que as pessoas aprendiam o idioma. Esses exemplos nos mostram que, no método gramática e tradução, a construção do sentido, seja na produção de uma frase falada ou escrita, ou na interpretação de um texto falado ou escrito, sempre vai acontecer de forma indireta,
passando pela língua materna da pessoa. O resultado disso é um aluno que pensa em uma língua e fala em outra. Por isso, o método de gramática e tradução também ficou conhecido como método indireto. Resumidamente, então, o método da gramática e tradução possui as seguintes características: memorização de vocabulário, ensino de regras gramaticais, dedução, tradução de textos para a língua materna, versão de textos da língua materna para a língua que está sendo estudada e uma grande ênfase na parte escrita do idioma e na literatura da língua que está sendo estudada. Os pontos positivos desse método estão ligados ao fato de que, com ele, os alunos adquirem um grande conhecimento das regras gramaticais da língua e também de vocabulário, que acabam treinando aí por meio de atividades de tradução e versão. Já os pontos negativos estão ligados à falta de ênfase à comunicação oral. Com o método da gramática e tradução, você não vai desenvolver a sua fala, não vai desenvolver a sua pronúncia e também provavelmente não vai desenvolver nenhuma outra habilidade comunicativa. Por conta desses pontos negativos, o método da gramática e tradução começou a sofrer muitos questionamentos e resistência por parte de pesquisadores aí na área da linguística a partir do século XIX. Eles começaram a querer desenvolver, então, outras formas de se ensinar e de se aprender línguas estrangeiras. E a partir desse movimento surgiu um novo método, chamado de método direto, que vai ser o assunto do nosso próximo episódio. É isso aí então, pessoal. Ficamos por aqui com esse primeiro episódio sobre os principais métodos de ensino de língua inglesa. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu curtir, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos esse vídeo e também ative ali as notificações para que sempre que a gente tiver vídeos novos aqui no Doutor Inglês, você fique sabendo. Não deixe também de seguir o Doutor Inglês e o Teacher Christian aí nas redes sociais, ok? E fique por dentro de todas as novidades aí do nosso trabalho, tá certo? Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on!